Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 4 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de análise de corpos rígidos em duas dimensões. Então eu vou apresentar aqui um problema de análise de uma viga. Então eu vou mostrar aqui como é feita a análise das reações de apoio de uma viga, que é um elemento estrutural que se enquadra perfeitamente nesses problemas de duas dimensões, conforme eu comentei anteriormente nas últimas videoaulas. Apesar de ser uma abordagem simples, essa abordagem de problemas de duas dimensões, elas são extremamente úteis para diversos problemas práticos da engenharia, ou seja, de estruturas que se enquadram nesse tipo de abordagem de problemas de duas dimensões. E a viga é um desses elementos estruturais. Então vocês vão ver agora como é feita a análise de um problema de equilíbrio de corpos rígidos de duas dimensões, ou um problema de duas dimensões, certo? O exemplo é o seguinte: determine as reações dos apoios da viga mostrada na figura abaixo. Então aqui a gente tem uma força de 600 newtons, com essa determinada orientação aqui, com essa linha de ação. Temos uma força no ponto D aqui para baixo de 100 newtons e uma força no ponto B de 200 newtons, E aqui os apoios, Então esse apoio aqui que está no pino A, ele gera uma reação apenas na vertical. Ele é equivalente àquele apoio do tipo rolete, Então ele não restringe o movimento em X, apenas o movimento em Y, Então ele vai gerar aqui uma reação vertical aqui para cima, a Y, certo? E aqui é um pino, Então ele restringe tanto o movimento em X como o movimento em Y, então aqui vamos ter uma componente X de reação, Bx, e uma componente Y, By. Beleza, pessoal? Então temos aqui três reações, AY, Bx e By, Como a gente tem três equações, e o problema tem três reações, Três reações com três equações eu consigo resolver o problema, É um problema estaticamente determinado, Com as equações de equilíbrio eu consigo determinar todas as incógnitas do problema, não é isso? Só recapitulando aqui, a reação aqui do apoio A vai ser uma reação vertical, porque ela não restringe o movimento em X. Também não restringe o giro, em torno do pino aqui. Então não gera reação de momento. E aqui para o pino B, ela vai restringir o movimento em X, e o movimento em Y. Logo vai estar associado com duas reações, Bx e By. E não restringe a rotação, Logo não gera reação de momento, certo? Então agora vamos fazer a análise, do equilíbrio utilizando três equações escalares, Somatório das forças em X igual a zero, para a direita é positivo. Somatório das forças em Y igual a zero, para cima positivo. E somatório dos momentos em relação a um determinado ponto aqui que eu escolho, eu vou fazer aqui em relação ao ponto B, tá certo? Igual a zero, anti-horário positivo. Então temos três equações e três incógnitas, Beleza? Então, solução. Aqui está o diagrama de corpo livre, Então, primeiro eu desenho aqui o corpo que eu vou analisar, As forças externas conhecidas, ou seja, a força de 600, que eu faço a representação aqui através de dois componentes, Um componente X e um componente Y, Então, voltando aqui, esse componente aqui X é 600 cosseno de 45 e esse outro Y aqui é 600 seno de 45,
Então, faça a representação das forças externas conhecidas, né? Então, as duas componentes aqui da força de 600, a força de 100 e a força de 200, né? Depois, faça a representação das forças externas desconhecidas, né? Ou associadas às reações dos apoios, né? Então, temos AY, BY e BX, né? Conforme eu já tinha feito a representação. E os comprimentos, né? Do corpo, para a gente calcular os momentos das forças em relação a um determinado ponto, né? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui, ó, utilizando as equações de equilíbrio, né? Então, vou anotar aqui novamente, ó, equações de equilíbrio que eu vou utilizar, né? Somatório das forças em x igual a zero, para a direita é positivo. Somatório das forças em y igual a zero, né? Para cima positivo. E somatório dos momentos em relação ao ponto B, né? Que eu vou analisar. Somatório dos momentos em relação ao ponto B também vai ser igual a zero, né? Anti-horário positivo. Beleza, pessoal? Então, vou utilizar essas três equações, né? Então, vamos lá. Somatório das forças em x igual a zero, né? Para a direita é positivo. Então, vamos somar aqui, ó. As forças em x são 600, né? Para a direita, ó, então é positivo, 600 cosseno de 45 graus, né? Então, temos apenas agora o BX, né? Que está no sentido negativo. Então, vai ser menos BX igual a zero, né? Logo, BX vai ser igual a 424, né? Newtons, certo? Então, determinamos a primeira reação. Agora, somatório das forças em y, né? Se eu fizer o somatório das forças em y, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ficar com AY menos 600 vezes 145, menos 100, menos 200, mais BY. Eu vou ficar com duas incógnitas, né? Ó, quando eu fizer o somatório das forças em y, eu vou ficar como... vou ficar com duas incógnitas, né? Na equação do somatório das forças em y, AY e BY. Então, nada vou resolver, né? Então, primeiro eu vou analisar o momento, né? Em relação ao ponto B, ó. Que aí eu já vou determinar o AY. Com o AY determinado, eu faço o somatório das forças em Y para determinar o somatório das forças em Y para determinar quanto equivale BY, tá certo? Então, se eu fizer diretamente o somatório das forças em Y, eu vou ficar com duas incógnitas, né? AY e BY. Então, não vou ter nenhum resultado, né? Direto. Então, para a gente já ter um resultado direto de pelo menos uma incógnita aqui, eu vou fazer primeiro o somatório dos momentos em relação a esse ponto B. Vou determinar y e em seguida eu faço o somatório das forças em y para determinar o BY, tá certo? Então, ó, somatório dos momentos em relação a B igual a zero, né? Ó, anti-horário positivo. Então, vamos ter, ó, somatório dos momentos em relação a esse ponto, né? O momento de BY é zero, porque a linha de ação de BY passa pelo ponto. O momento de BX também, assim como o momento da força de 200, ó, né? Possui a linha de ação passa pelo ponto. Então, o momento devido a essa força de 200 também é zero. Vamos ter o momento devido a essa força de 100, né? Essa força de 100 vai ser positivo, por quê? Porque está no sentido anti-horário, né? A tendência da força de 100, ó, é de girar no sentido anti-horário, né? Então, vai ser 100 vezes 2, né? Ou 2 vezes 100, né? RF. Então, vou colocar aqui 2 vezes 100, né? Mais o momento devido à ação, né? Dessa força aqui, ó, que também está no sentido anti-horário, né? 600 sendo 45, a tendência de giro é no sentido anti-horário. Então, vai ser mais
A distância, ó, é de quanto? 2 com 3, 5, né? Mais 5 vezes 600 vezes 145, né? Então, já adicionei aqui, ó, o momento de duas forças, né? Mas, o momento, ó, devido à ação dessa outra força aqui, da componente X, né? Por quê? Porque há uma distância, né, ó, se vocês prestarem atenção, né? Aqui tem a distância, ó, do pino, né? Essa aqui é a distância do pino para o ponto de aplicação da força. Então tem um pequeno braço de alavanca aqui, um braço de momento, ó, de 0,2 metros, né? Então 600 cosseno vai gerar um momento, né, em relação ao ponto B. Porém, ó, tá aqui no sentido horário, né? Existe aqui, ó, a linha de ação dela está aqui, né, da força, ó. Então, se vocês prestarem atenção, é um momento no sentido horário, né? Se é horário, é negativo. Então, vai ser menos a distância, 0,2, né? Então, menos 0,2 vezes 600 vezes cosseno de 45, né? Então, temos um momento de 100, de 600, sendo de 45, 600 cosseno de 45, né? Mais o momento de AY, né? Mais o momento de AY. O momento de AY é no sentido horário, então também é negativo, né? Então vai ser menos, né? Como é no sentido horário, né? É menos, é negativo. Anti-horário é que é positivo. Então mais, menos, né? Para continuar a equação aqui na outra linha. A distância, ó, 2 com 3, 5 com 2, 7, né? Então menos 7 vezes AY, certo? Igual a 0. Então, ó, AY vai ser igual a, né? Passa para cá positivo. Então vai ficar, ó, 2, né? Perdão, 2 vezes 100 mais 5 vezes 600 vezes 145 menos 0,2 vezes 600 vezes cosseno de 45 dividido por 7. Beleza? Logo, a Y vai ser igual a 319 newtons. Beleza, pessoal? Então, temos aí já calculado, né? A gente já calculou BX e AY, tá certo? Então, só conferindo aqui, né? 2 vezes 100 mais 600, 5 vezes 600 vezes 145, né? Menos 0,2 vezes 600 vezes cosseno de 45 dividido por 7, né? Então, beleza. A Y igual a 319 newtons. Né? E por último, ó, somatório, né, das forças em Y igual a 0, para cima, positivo. Então, vamos ver aqui, ó, de força em Y temos BY, né, para cima, positivo, menos 200, né, para baixo é negativo, menos 100, né, para baixo negativo, menos 600 sendo de 45, né, mais a Y igual a 0, né? Quanto é que vale a Y? 319, né? Então, ó, BY vai ser igual a 200 mais 100, né? Mais 600 sendo de 45, né? Mais perdão, menos, né, ó, porque vai passar para lá negativo, né? Esses aqui passam positivo e o AY passa negativo. Então, menos 319. Menos 319. Então, calculando isso aqui, ó, 200 mais 100 mais 600 145 menos 319, vocês vão encontrar aqui
o BY, né, vale 405 newtons, né? Certo, pessoal? Então, determinamos aí todas as reações, né, de apoio que estão atuando nessa viga, né? BX, BY e AY. Como todos os resultados deram positivo, né? Então, esses sentidos aqui convencionados para as reações estão corretos. Tá certo, pessoal? Então, não tem mistério, né? É só analisar direitinho o tipo de apoio e a restrição que ele impõe, né? Consequentemente, a força de reação que ele vai gerar no corpo rígido e em seguida desenhar o diagrama de corpo livre, né? E em seguida aplicar as equações de equilíbrio, né? Considerando o sentido positivo, fazendo a análise toda correta, toda certinha, né? Toda correta, vocês vão encontrar os resultados sem dificuldades. Sem dificuldades, né? Tá certo, pessoal? Então é isso. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.